Olá, estamos aqui mais uma vez na parceria CDF Novo na Maratona para o Enem 2016. Continuando com a aula de redação. Maria Liette, meu nome, sou professora de redação do CDF. Então nós vamos ver na aula hoje de redação um tratamento do texto, né? E apresentando para vocês também redações nota 1000, para que vocês se apercebam de como elaborar um texto, de como o texto é elaborado, o modelo de texto que vocês devem seguir. Então, primeiro você vai ver o tratamento do texto como um todo. A estética é importante, que é o plano de expressão. Você tem que olhar para a letra, você tem que olhar para as margens, faça a margem do parágrafo marcada. Não deixe um espaçozinho do tamanho do espaço que você deixa entre uma palavra e outra palavra, não. Aumente um pouco mais. Então, as margens dos parágrafos, os espaços entre palavras, tem gente que às vezes junta uma palavra com outra, isso é considerado como erro, e cuidado com as rasuras. Na tessitura, que é o plano de conteúdo, você vai se lembrar da televisão de LCD. LCD, L de léxico, ou letra também, C de citações e D de dados históricos geográficos. Isso embeleza a sua redação. O que embeleza? Usar um vocabulário apurado, né? Usar citações de sábios, de filósofos. E também usar os dados que vão fundamentar as suas ideias. Então vamos começar com a estética. A letra tem que ser legível, bota a perninha do A. Eu vejo muita redação em que não coloca a perninha do A, não coloca o tracinho do T, isso é erro. Então você tem que colocar, porque de repente na concordância você pode achar que está colocando um A e a concordância está sendo feita no masculino. As margens você tem que olhar, marcar a margem do espaço, marcar o espaço de palavra e palavra. Não ultrapasse o espaço da redação. Lá na sua redação tem assim, respeite rigorosamente as margens. E as rasuras, o que é que você faz? Um tracinho em cima da palavra e escreve a palavra posteriormente. E se você só detectar quando você já passou a limpar um tracinho em cima da palavra, e você pode colocar a palavra acima, ou coloca um asterisco e coloca a palavra lá embaixo. Mas não deixe a palavra errada. E nem rasure de forma que a pessoa não saber o que foi que você corrigiu ali. O outro aspecto, né, que tem aqui, nós vamos ver a redação de Thaísa Gonçalves Leal. Vejam aqui, é o volante, o lobo do homem, que foi sobre a lei seca. Então, olha só, o que é que ela faz? A letra, como é bonitinha, olha o espaço do parágrafo que ela marcou, olha que ela não ultrapassa o espaço marcado, a estética está 10. Egoísmo e responsabilidade, traços mais do que meramente vestigiais de irracionalidade. Essas são as únicas explicações cabíveis para tentar justificar o que leva uma pessoa que consome bebida alcoólica a dirigir e pôr em risco a sua e tantas outras vidas. A lei seca, que recentemente foi implantada no Brasil, tem o intuito de coibir a associação de álcool e direção e de reduzir o número de mortes causadas por essa associação. Apesar de já mostrar alguns resultados, a lei demanda mais fiscalização, pois é preciso eliminar a habitual certeza da impunidade que há no país. Percebam como ela está bem organizada, a letra está bem legível e estão bem desenhadas. Vamos ver agora a tessitura, que é o plano de conteúdo, o léxico. Lei da vida, colocou um título que eu digo a vocês que é uma preocupação a mais, eu não colocaria. Veja que a letra é legível e vamos ver o que ela faz com o léxico, palavreado. O álcool, mesmo sendo uma droga lícita, não perde a sua propriedade depressora. Estão vendo aí, adaptando o vocabulário que ela está tratando, depressora do sistema nervoso, ocasionando a redução gradativa. Ela botou grativa. Estão vendo aqui? Por que ela não perdeu o ponto aqui, tirou 1000? Porque isso aqui não mexeu no sentido, e o Enem nisso é misericordioso. Ele só tira ponto quando mexe no sentido. Então, olha, gradativa, ela colocou grativa. Da capacidade de condução dos impulsos para o restante do corpo, enquanto a bebida estiver circulando no organismo. Dessa forma, os reflexos do indivíduo ficam temporariamente prejudicados e atividades como dirigir tornam-se inviáveis. Muitos acidentes no trânsito, no entanto, ocorrem devido ao fato do motorista. Ela comete aqui um erro de regência que não foi computado, é de o motorista. Quem vai estar alcoolizado? O motorista. Então, deveria ser de o motorista, e olha que ela tirou 1000, hein? Está alcoolizado, podendo causar a morte de até mesmo inocentes. Com o surgimento da lei seca, fatalidades são evitadas e reduz atendimentos hospitalares.
que seriam necessários com os acidentes de trânsito, dando aos médicos outras prioridades. Viram aí o léxico, um léxico apurado, um léxico de quem quer entrar na academia, um léxico de quem sabe escrever. Isso é léxico, palavreado. Tratamento ainda como um todo, ainda no conteúdo das citações. Como é que a gente trata as citações? É bom fazer citação, muito bom. Por quê? Porque isso impressiona a banca. Parece que você está lendo muito, né? Lendo filósofos, lendo outros livros, que não são aqueles livros que vão ser abordados nos conteúdos teóricos, né, da prova objetiva. Então, vamos ver a citação. Harmonia progressista, colocou o título. Segundo Thomas Hobbes, olha a citação aí de Hobbes. Segundo Thomas Hobbes, e como ela não vai citar literalmente, ela não coloca as aspas, estão vendo? Ela vai parafrasear. É necessário estabelecer um contexto social em que o governo garanta a segurança do povo e iniba um convívio caótico. No entanto, o alcoolismo no Brasil é um dos fatores que impede a harmonia no trânsito e oferece riscos à vida humana. Dessa maneira, a lei seca surgiu como um mecanismo que corrige. Olha bem que isso aqui quase a gente não entende, eu realmente não entendi. Diversos, acho que ela quis colocar. Isso aqui é um problema. E ela tirou 1000, hein? Diversos hábitos incoerentes por parte de motoristas, mas que ainda sofrem entraves que dificultam a realização de modificações mais profundas. Vejam aí a citação de Hobbes, e a citação está realmente inserida no contexto que ela está abordando. Agora, como é que eu vou tratar desses dados históricos geográficos? Ele enriquece seu tema. Por quê? Porque ele dá fundamentação ao que você está dizendo. Olha só. Também com o título, Fiscalização Necessária. O precário sistema de locomoção brasileiro auxilia diretamente na escolha do automóvel individual ao sair de casa, principalmente à noite. Os ônibus não possuem horário marcado para passar. O metrô, olha as informações. Estão vendo aqui? Essas informações ela pega do dia a dia e podem estar presentes lá nos textos motivadores. O metrô fecha relativamente cedo e os taxistas, sem fiscalização, cobram preços exorbitantes em taxímetros adulterados. Ademais, esse pouco investimento do Estado vem juntamente ao apoio do mesmo ao mercado, não digam do mesmo, evitem isso, e ela tirou 1000, mas isso aqui é contrário à norma culta, ao seu apoio, você pode dizer, ao mercado automobilístico, influenciando no aumento de vendas de carros, ao autorizar taxas de juros baixos, como o IPI zero. Olha as informações como estão por dentro do tema. Assim, o cidadão escolhe ter a certeza da volta para casa e dirige seu veículo, mesmo que esteja alcoolizado e que isso possa causar acidentes posteriormente. Vejam aí que ela está por dentro do assunto e ela, para isso, usa dados geográficos e históricos. Quais são os dados históricos geográficos que a gente pode usar, que são os dados que vão ajudar na minha argumentação? Você pode citar a Revolução Industrial, quando falar em consumo, quando falar em meio ambiente. Você pode citar a lenda de Narciso, se o tema for sobre culto ao corpo, beleza, né, essa preocupação com a estética. Você pode falar da ditadura militar, se for um tema que fala sobre liberdade de expressão, sobre liberdade. Você pode falar sobre as civilizações greco-romanas, se for caso de falar em esporte, se for caso de falar em homossexualidade, porque essas civilizações tinham homossexualidade como prática civil. A Constituição Federal, em tudo que for falar de direito do cidadão, você pode falar da Constituição Federal. O ECA, se for falar num tema relacionado à criança e ao adolescente. Estatuto do Idoso, em relação ao idoso. Estatuto da Juventude, em relação ao jovem. O Código Penal, qualquer redação que caia um tema que fale sobre crime. A Lei da Palmada, sobre as mães que castigam fisicamente os filhos. O Marco Civil da Internet, qualquer coisa que fala da internet, você pode colocar como dado o Marco Civil da Internet. Hobbes e Locke, Estado Natural, você pode tratar deles num caso de o tema ser sobre justiça com as próprias mãos, sobre um caso de você poder tomar uma atitude quando o Estado não toma. Então é muito bom citar tanto Locke quanto Hobbes. Protocolo de Kyoto, Rio +20 Eco 92, em questões ambientais. A política dos 4 ou 5 R's, em questões ambientais também, quando se lida especificamente com lixo. Lixo, consumo, progresso. Sobre os conceitos de hedonismo, prazer, epicurismo, prazer também, maquiavelismo, os fins justificam os meios. Estoicismo, você sofrer, né, ser muito na ética, não fazer sua própria vontade, mas sim você ser ético.
Isso aí pode cair em qualquer tema, você pode usar em qualquer tema. Declaração Universal dos Direitos Humanos em qualquer tema, principalmente na intervenção. Então vejamos agora o que é que você deve evitar numa redação. Você deve evitar o eco. O que é o eco? Você falar várias palavras que têm os finais iguais. Você dizer, por exemplo, assim, a televisão é o meio de massificação da população. Olha, um é pouco, 2 é bom, 3 é demais. 3 ocorrências desse vai fazer você perder ponto para você cometer um eco. Isso não é da linguagem formal. O título. Eu acho que você deve evitar o título, porque é uma preocupação a mais. Ficar menos preocupado. Os termos, mesmo, tal, cada, próprio, substantivados. Evite, não é da norma culta. Evite coisa. É uma palavra muito comum. Evite etc. Por quê? Porque etc. e outras coisas. Você pode fazer isso de outro jeito. Você diz, o bullying pode causar depressão, ideias suicidas, isolamento, entre outros males. Mas não diga etc, certo? Dados sem fonte. Se você tem um dado percentual, um dado numérico, você tem que colocar isso de onde você tirou, porque isso não pode sair da sua cabeça. Então, diga a fonte. Segundo IBGE, segundo a OMS, trocar este por esse. Esse geralmente é quando você retoma. Este, geralmente, a maioria das vezes, é quando você anuncia. Quando é que este retoma? Quando você usa 3 e você retoma este último, o mais próximo do pronome, você retoma com este. Aí você pode usar o este. Repetição de palavra. O que você deve fazer para evitar a repetição de palavra? Nesse caso, os recursos de coesão lexical, palavra, por hiponímia, hiperonímia e sinonímia. Um sinônimo da palavra, um sinônimo mais abrangente e um sinônimo mais específico. Hiponímia, mais abrangente, hiperonímia. Sinonímia, quase equivalente. Ou a coesão pronominal. Né? Essa coesão pronominal, em vez de você dizer o nome da pessoa, você diz um ele, essa pessoa, essa, tá vendo? Ou que a gente denomina de catáfora e de anáfora. Catáfora anunciando, anáfora retomando. O que você não deve fazer realmente? Registro informal, nada de pra, nada de tô, nada de VC, isso aí é internetês. Evite esses registros informais, a sua linguagem deve ser formal. Expressões chulas, evite expressão chula, palavrões, palavras de gíria, não use na sua, isso não é registro formal. Imprecisão vocabular, uma palavra que a gente não sabe exatamente o que você está querendo dizer. Então você tem que ser muito claro, muito objetivo, muito conciso. Então procure isso com cada palavra de acordo com o contexto e que não se deixe dúvida naquele uso. Expressões coloquiais, evite. No dia a dia a gente usa expressões coloquiais, mas na redação o uso é o uso formal. Então evite. Não pule linha entre parágrafo. E procure não fugir do tema. Como não fugir do tema? Apresente o tema, desenvolva a questão, problematizando e apresente a intervenção para a questão. Quais são os clichês? O que é clichê? É aquilo que está na boca do povo. Se está na boca do povo, é mal falado. Então não use clichê. Por quê? Não faz parte do registro formal. Então, quais são os exemplos de clichê que a gente pode botar para você? Um divisor de águas, né? Todo mundo fala divisor de águas. Atualmente, portanto, se você começar a sua redação com atualmente e terminar com portanto, faça a miséria inteira. Quando terminar, assim, fim por fim, feito por mim, Jesus te ama e eu também. Não faça isso. Atualmente é uma palavra muito comum. Pode, mas não deve. Faça vocabulário de quem vai entrar para a academia. Bote nos tempos modernos, bote nos tempos contemporâneos, na odiernidade, nos tempos odiernos. Agora procure ver como se escreve, para você escrever e você realmente pressionar a banca, porque você domina realmente o uso culto. Podemos concluir que, ora, isso é subestimar, né? A inteligência do seu corretor, ele está lendo, ele já sabe que você vai concluir, então não use isso. O homem é um ser social, lugar de criança é na escola, a educação é a base da nação. Diga isso de outro jeito, mas não diga assim como todo mundo está dizendo. As crianças são o futuro do país, desde os primórdios da humanidade, esse daí, pelo amor de Deus. E as crianças são os adultos de amanhã. Então você procure fazer sempre sua redação fugindo do que é normal, porque se você foge do que é normal, você foge do que é do dia a dia e sua redação ganha originalidade. Aí vem agora como você vai modalizar. O que é modalizar? É você adequar o que você está dizendo
a intenção que você quer produzir no professor que está lendo você. Então, modalize sim. Use possivelmente, use os brasileiros somos, nunca diga assim, os brasileiros são. Quando você diz os brasileiros são, parece que você não é brasileiro, você está se retirando do grupo. Então diga os brasileiros somos, uma silepse. E essa silepse é viável, é chique. A maioria de, não diga todas, não diga as mulheres, nem todas as mulheres. Procure se são todas as mulheres. Se são todas as mulheres, você pode usar as mulheres. Se não, diga algumas mulheres, a maioria, a grande maioria. Ai, a grande maioria é um pleonasmo. Não, a grande maioria não é um pleonasmo. Por que não é um pleonasmo? Porque existe uma maioria de 51% e existe uma maioria de 99%. A maioria de 99% é a grande maioria. E a maioria de 51% é a pequena maioria. Então você pode dizer a grande maioria, pode ser que, não diga que aquilo vai acontecer, não seja peremptório dessa forma. Pode ser que, é possível que, alguns, uma pequena parcela, os nordestinos somos, não diga que vai resolver o problema, você pode usar minimizaria. O futuro do pretérito já é um modalizador. E dizendo com o verbo minimizar, aí é que você está modalizando o que você está dizendo. Então, o que é que você deve evitar na modalização? Todas as pessoas. Só se realmente for algo relativo a todas as pessoas. As pessoas, os brasileiros, os nordestinos, as mulheres, os homens. Acabará com, tem certeza. Isso é futuro. Procure não usar. Não use o futuro do presente na proposta de intervenção. Quais são agora os argumentos que eu vou ter certeza de que eles vão convencer, que vão ter poder de convencimento? Então, argumento que você não deve usar de jeito nenhum, argumentos religiosos. Mas eu sou religioso? Sim, mas a pessoa que está corrigindo seu texto pode não ter religiosidade. Pode ser um ateu. Estou colocando religiosidade em ter uma religião como cristão, como uma religião da matriz africana. Estou falando nisso. Essa pessoa pode não ter esse tipo de religião. Então, que força seu argumento vai ter se ele não conhece Deus, se ele não conhece Bíblia, se ele não conhece as ideologias das religiões de matrizes africanas? O seu argumento perde toda a força argumentativa, a força de convencimento. Então, não apele para a religião. Argumentos apelativos são aqueles argumentos em que você bota, às vezes, uma carga muito emocional. Então, você não deve convencer pela emoção, você deve convencer pela razão. Então, evite os argumentos apelativos. Ai, coitadinho da criança que está no Nordeste passando fome. Não, evite isso. Evite também os argumentos que são incoerentes. Cuidado, o seu argumento tem que estar pautado na realidade. O argumento que não está pautado na realidade, ele não é coerente. Argumentos tautológicos são argumentos que se repetem. Você diz com outras palavras, mas a ideia é a mesma. Fuja dessas repetições da tautologia. Argumentos que fazem apologia ao crime, fazer justiça com as próprias mãos. Não pode. Por quê? Porque você está fazendo apologia ao crime. Então não pode usar esse tipo de argumento. Baseados em falsas causas. Procure saber se aquela causa que está apontando realmente é verdadeira. Baseados em dados mentirosos. Às vezes as pessoas criam dados para poder fortalecer seu argumento. Você não pode fazer isso. Os dados têm que ter a fonte. De quem é a fonte? Se você diz a fonte e a fonte é crível, então seu argumento vai ganhar confiabilidade. Baseados também em vieses particulares. Casos que aconteceram comigo. Não posso, porque não é do conhecimento. Eu tenho que tratar na minha redação do que se chama conhecimento de mundo partilhado. Aquilo que eu sei e aquilo que eu sei que o meu leitor tem, inclusive, conhecimento também. E também sem coerência ou convencimento. Então, nós terminamos a aula de hoje, dando a vocês assim, um panorama geral de como você deve tratar seu plano de expressão e seu plano de conteúdo. E na próxima aula nós nos aprofundaremos nisso, mostrando como vocês podem desenvolver as ideias dos seus argumentos. Queremos que você tenha aproveitado bastante essa aula, você pode rever quantas vezes quiser, isso é bom, porque a repetição é a base da aprendizagem. E você pondo isso em prática, entrando no site do Enem, resolvendo as provas, fazendo a redação, pedindo alguém para corrigir, alguém que entenda realmente de corrigir redação, você estará apto a fazer o exame do Enem e a se dar bem. É isso que nós desejamos para você. Tchau! Olá galera, eu sou o professor Rodolfo de Literatura, nesta parceria CDF Novo, Maratona Enem 2016.
Hoje nós vamos trabalhar aqui alguns temas de literatura para a prova do Enem e vamos começar analisando o texto. A prova do Enem é toda fundamentada em texto e não existe literatura baseada apenas em características, aquela literatura de decoreba, de decorar autores e obras. Nós usamos, dentro da compreensão do texto, é necessário sempre olhar, claro, quem é o autor, qual é a obra, as referências textuais. Todo texto, atenção, veja o título, está aqui o título, o negócio, veja embaixo qual é o autor e qual é a obra quando foi publicada. Essas referências de produção textual ajudam no processo de construção da compreensão do texto. Ajudam na compreensão do texto. Bem, o texto que a gente tem aqui de cara é o texto de Dalton Trevisan, Mistérios de Curitiba, Rio de Janeiro, Record, 1979, um fragmento. Tá? Antes de ler o texto, já sei qual é o referencial, já sei qual é o título, eu vou para a questão. Na hora em que eu olho para a questão, eu tenho aqui construído dentro do meu conhecimento o que procurar dentro do texto. Veja bem, as pessoas que têm dificuldade de compreensão de texto, as pessoas que têm dificuldade em interpretação do texto, não interpretam bem porque não sabem o que buscar no texto. Na hora em que eu olho para a pergunta, está aqui a pergunta, e analiso a pergunta, eu sei o que procurar no texto. Então diz aqui a questão. Quanto à abordagem do tema e aos recursos expressivos, essa crônica tem um caráter. Isso significa o quê? Bem, primeiro, quando diz que é uma crônica, eu já sei que pertence ao gênero narrativo, que é um texto leve, que é uma narrativa leve, que não existe uma densidade psicológica dos personagens tão profunda como você vê no romance. E nisso, eu já tenho aí uma referência. Agora, ele quer que eu busque no texto qual é a sua abordagem temática e qual é o recurso expressivo utilizado nessa abordagem temática. Agora, eu vou ao texto. O texto diz assim, vamos, o negócio. Grande sorriso do canino de ouro, o velho Abílio propõe às donas que se abasteçam de pão e banana. Calma, vamos identificar aqui os elementos da narrativa. O velho Abílio propõe às donas que se abasteçam de pão e banana. O Abílio é o personagem que está sendo citado aí. E ele faz essa proposta de abastecer as donas de pão e banana com um grande sorriso do canino de ouro. Ou seja, ele tem um dente, o dente canino, tá, de ouro. Isso aí é uma referência, à sua estética. Isso aí é um comportamento muito comum aos sujeitos que queriam mostrar um certo poderio socioeconômico dentro dessa ótica da década de 70, da década de 80. Hoje, essa prática caiu em desuso, mas era recorrente nessas décadas anteriores. Então, aqui para o texto, voltando. Grande sorriso de ouro, do canino de ouro, o velho Abílio propõe às donas que se abastecem de pão e banana. Como é o negócio? Veja, essa frase aqui, que vai ser repetida durante o texto, aqui e aqui, é também uma referência ao título. Como é o negócio? Essa frase se torna um código entre o velho Abílio e as mulheres, as donas com quem ele vai interagir. De cada 3, dá certo com uma. Ela sorri, não responde. Ou é uma promessa a recusa. Que recusa? Deus me livre. Não. Hoje, não. Repare que Deus me livre, não. Aqui nós temos a negativa. Hoje, não. Então, hoje não, abre o espaço, abre a expectativa, uma pressuposição que em outro momento poderia acontecer. O que? Ainda não sabemos. Abílio interpelou a velha. Como é o negócio? Ela concordou. E o que foi melhor? A filha também aceitou o trato. Com a dona Julietinha foi assim. Ele se chegou. Então veja que ele, numa das suas chegadas nas donas, ele chegou em uma senhora
né, que ele chama aqui de velha, mas também não só a velha aceitou o negócio, como a filha. E aí cresce a expectativa, aí você tem uma crescente na narrativa da expectativa do leitor. Qual é o negócio? E aí, ele se chegou. Como é o negócio? Olha aqui mais uma vez o código. Ela sorriu, olhinho baixo. Abílio espreitou o corneta a partir. Olha para esse termo, o corneta. Veja, corneta você compreende, né, a corneta como o instrumento musical. Mas o corneta, nós temos aqui uma alteração, não apenas de gênero, mas uma alteração semântica. Então, corneta aí seria um diminutivo depreciativo de corno. E todos nós sabemos qual é a conotação e qual é o sentido da palavra corno, o que ela adquire. E aí você já entendeu qual é o negócio. Ele aborda mulheres casadas. E abordando mulheres casadas, ele acaba mantendo um relacionamento íntimo com as mesmas. Tá? Então, Abílio espreitou o corneta a partir. Manhã cedinho, saltou a cerca. Sinal combinado. 2 batidas na porta da cozinha. A dona saiu para o quintal, cuidadosa de não acordar os filhos. Ele trazia a capa de viagem, estendida na grama orvalhada. O vizinho espionou os dois, aprendeu o sinal, decidiu e imitou a proeza. No crepúsculo, bum bum, 2 pancadas fortes na porta. O marido em viagem. Mas não era o dia do Abílio. Desconfiada, a moça surgiu à janela e o vizinho repetiu. Como é o negócio? Diante da recusa, ele ameaçou. Então você quer o velho e não quer o moço? Olha que eu conto. Perceba que aí você tem uma descrição, tá? Claro, uma descrição discreta, mas muito coerente do que aconteceu. A dona saiu para o quintal cuidadosa, Abílio botou uma capa no chão, né, estendeu ali na grama ovalhada e você já sabe o que deve ter acontecido. Você trabalha aí com o pressuposto, com o subentendido. Nós temos uma implicitude. O vizinho se aproveita da expectativa do que está acontecendo, como uma espécie de voyeur dessa cena, ele aprende o sinal, ele domina o código, e a partir dessa dominação do código, ele quer levar vantagem em relação à vizinha e também obter as suas carícias, né, sexuais. Diante da recusa da mesma, vem a chantagem. Então, o que eu tenho diante disso? Vamos lá. Quanto à abordagem do tema, qual é o tema? Nós estamos tratando do tema traição. Nós estamos tratando aqui de um relacionamento extraconjugal. E aos recursos expressivos. Ora, que recurso expressivo eu tenho? Eu tenho um sujeito cínico, eu tenho um sujeito que tem o Abílio, né, que além do seu cinismo na abordagem das mulheres casadas, nós temos também um comportamento dele excêntrico, exaltado, né, por conta desse dente de ouro, já mostra o quanto ele é vaidoso. E esse vizinho aí, mau caráter, acaba também se valendo dessa característica para levar vantagem. Então, qual é o caráter dessa crônica? O que ela discute dentro da natureza humana? Ela tem um caráter filosófico, pois reflete sobre as mazelas sofridas pelos vizinhos, né? Como diz a proposta A. É lírico, pois relata a nostalgia e o relacionamento da vizinhança. Irônico, pois apresenta com malícia a convivência entre vizinhos. Crítico, pois deprecia o que acontece nas relações de vizinhança. Didático, pois expõe uma conduta a ser evitada na relação entre vizinhos. Qual é a abordagem da crônica? Né? Qual é o caráter que essa crônica nos traz? Veja bem, vamos aqui analisar os termos citados. Filosófico, traria na crônica uma reflexividade. Nós teríamos aí gerar no ser leitor, né? no leitor, uma reflexão. O leitor necessariamente acabaria trabalhando aí uma abordagem em que, nessa leitura, ele refletiria sobre a condição do que é a traição, de por que a traição, quais são as naturezas do ser humano que trai.
Então, esse texto aí foge um pouco dessa linha filosófica, porque ele traz o comportamento humano, mas não o analisa. Quando se trata do termo lírico, esse termo é muito importante de ser trabalhado. Lírico remete àquilo que é sentimental. Muitas pessoas pensam que sentimental, o lírico é apenas voltado para a poesia. Não, existe uma prosa lírica. O lírico é a condição do texto, é a condição sentimental do texto, o texto que emociona, o texto que gera catarse, a função catártica, a função de mexer com os sentimentos. Essa é a função do lírico. Esse texto aí não é lírico, porque ele não tem nostalgia, ele não tem essa nostalgia no relacionamento da vizinhança. O que nós temos é uma traição, o que nós temos é uma apropriação indevida de um relacionamento amoroso. Tá? Então foge dessa linha do lírico. Já a letra C nos aponta irônico, pois apresenta com malícia a convivência entre vizinhos. Ora, o velho Abílio mora na região, o vizinho também aparece na cena. Ambos têm um comportamento de traidores, ambos são traidores em função do vizinho que viajou. Ambos abordam a mulher casada, tá? E ambos têm um código que é muito cínico, que é muito irônico, né? Então, há uma relação entre cinismo e ironia dentro do texto. Agora, vamos aqui para a letra D. Vamos testar as alternativas. Crítico, pois deprecia o que acontece nas relações de vizinhança. Não, você não tem criticidade. Você tem aí a apresentação do comportamento humano. Como é que o ser humano trabalha, como é que ele age, tá? Diante do outro. Didático, né? Pois expõe uma conduta a ser evitada na relação entre vizinhos. Didático, não. O texto seria didático se o casal fosse descoberto, se o casal sofresse uma punição, se eles passassem por um processo de sofrimento que gerasse neles uma maturidade para compreender que a ação que eles estão, né, vivendo é um erro. Nesse caso, o que nós temos aí é uma abordagem irônica do que é a traição. Veja, voltando ao texto, essa ironia se torna mais clara, mais precisa nessa frase aqui. Abílio espreitou o corneta partir. O corneta. Então, o termo corno aí foi colocado num sentido de depreciação, já é depreciação pela própria natureza do termo, corno, mas houve mais uma depreciação ainda maior, né, quando foi colocado diminutivo, irônico, corneta. Tá? E nós temos também aí uma mudança semântica, porque a partir de corneta, que é o signo original, saímos do instrumento musical e passamos para um diminutivo pejorativo de corno. Então, a resposta aí, letra C, o texto é irônico, pois apresenta com malícia a convivência entre vizinhos. Bem, agora nós vamos para uma outra questão, tá? E nessa segunda questão, o que nós temos é um texto reflexivo. Na prova do Enem de linguagens, nós não temos apenas a questão de literatura voltada ao texto literário, mas também a reflexão sobre o fazer cultural. E esse texto aqui é do Tinhorão, Pequena História da Música Popular, da modinha ao tropicalismo, São Paulo, Arte, 1986. Uma questão, né, um texto adaptado. Ora, bem, o Tinhorão, então, com esse título aqui, você já sabe que é um sujeito que fez uma análise sobre a música brasileira, da modinha, que remete, né, às primeiras décadas do século XX, ao tropicalismo, que foi uma estética que surgiu na década de 1960, já dentro da expectativa da vivência da ditadura militar. Nós tivemos o surgimento dessa arte, que muita gente até hoje pensa que é uniforme, e na verdade não é uniforme. O tropicalismo tem uma subdivisão, uma divisão interna. Nós temos o tropicalismo voltado da Bahia para o eixo Rio-São Paulo, e aí você entra Caetano, entra Gil, entra os novos baianos, né? E nós temos também um outro nível de tropicalismo, aqui do Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, que foi feito por pessoas como, por exemplo, Geraldo Azevedo, Ednardo, Belchior, Fagner. Esses outros autores
né, de literatura, de música, tem uma outra linha de pensamento, tem uma outra construção textual. Não deixa de ser tropicalismo, mas é uma subdivisão, são vertentes, tá? A linha do sul do Brasil, a linha de Minas, desculpe, da Bahia e do sul do Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo, é uma linha mais política, enquanto que a linha Pernambuco, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, é uma linha mais sentimental, mais brejeira, mais sertaneja, mais melancólica, tá? Tem a sua politização, tem as suas discussões, por exemplo, quem tiver vontade, quem tiver tempo, dê uma olhada na música Artigo 26, do Ednardo, que tem uma reflexão bem interessante sobre a educação, né? O artigo 26 que trata da educação, dos direitos, o artigo 26 dos direitos humanos e do cidadão, traz essa reflexão sobre a educação, e lá ele faz uma abordagem bem específica sobre esses direitos, desde a sua origem quanto à sua aplicação. E dentro dessa perspectiva, você já tem, claro, você tem uma linha política aqui, mas ao mesmo tempo você tem uma linha melancólica, sentimental, quando você vê, por exemplo, Mucuripe, que ficou, né, fantasticamente trabalhado na voz de Fagner, letra de Belchior. Quando você vê Fanatismo, que já segue uma outra linha, já faz um resgate da literatura portuguesa, já resgata um pouco de Florbela Espanca ali, fazendo uma fusão de linguagens entre a poesia e a música, e uma intervenção do próprio fazer musical, que interfere com outros versos e modifica, né, o próprio texto original. Então, dentro dessa perspectiva, vamos aqui analisar o texto agora do senhor Tinhorão. Olha o que ele diz. Mesmo tendo a trajetória do movimento interrompida com a prisão de seus dois líderes, o tropicalismo não deixou de cumprir seu papel de vanguarda na música popular brasileira. Atenção, os líderes do tropicalismo foram presos, tá? Olha aqui o fato histórico sendo resgatado, né? A prisão dos líderes tropicalistas. E aí, o tropicalismo com isso não perdeu força, o tropicalismo ganhou força, ele se mantém, ele se manteve dentro da cultura brasileira e até hoje é cantado. A partir da década de 70 do século passado, em lugar do produto musical de exportação de nível internacional, prometido pelos baianos, com a retomada da linha evolutória, instituiu-se nos meios de comunicação e da indústria do lazer uma nova era musical. Veja bem aqui a análise. Em lugar do produto musical de exportação de nível internacional. Que danado ele está falando? Ele está falando do momento anterior. E o momento anterior ao tropicalismo, nós temos como uma das referências musicais a Bossa Nova, que é conhecido também como The New Brazilian Jazz, o novo jazz brasileiro. E esse novo jazz brasileiro significa o que exatamente? Que nós vamos ter uma fusão da linguagem do samba-canção, o samba melancólico com o jazz, fazendo agora, dentro da própria proposta da antropofagia, prevista pelo modernismo na sua primeira fase, a construção de uma cultura nova e universal. E até hoje, o Brasil é conhecido, a música brasileira é referenciada no mundo todo, dentro da Bossa Nova, como uma das músicas mais criativas e mais ousadas. Agora nós vamos ter uma ousadia ainda maior, porque nós vamos pegar a música popular brasileira, uma música que não é para exportação, mas que vai se tornar até mesmo um sucesso internacional. Vamos fazer a fusão de linguagens, vamos trazer a guitarra do rock, a guitarra elétrica, e tem até uma confusão nessa época sobre o uso da guitarra, se usava ou se não usava a guitarra, enfim. E dentro dessas experiências, surgem os Novos Baianos, surgem os Mutantes, tá? Surgem esses outros autores aqui que eu citei para vocês. E aí nós vamos para a questão, tendo essa linha, essa perspectiva. Olha aqui. A nova era musical mencionada no texto evidencia um gênero que incorporou a cultura de massa e se adequou à realidade brasileira. Então agora, preste atenção, agora nós vamos ter uma literatura como cultura de massa, uma linguagem de massa dentro dessa construção aí. E vamos ter uma realidade brasileira sendo apresentada. Esse gênero está representado pela obra, cujo trecho da letra é. Ora, que trecho aí nós vamos identificar como sendo um representante dessa nova incorporação musical? Veja aqui, letra A. Os autores, As Pastorinhas, Noel Rosa e João de Barro.
Noel Rosa, João de Barro, começo das primeiras décadas do século XX, e aqui nós temos uma linguagem bem melancólica, bem sentimental, lírica, retomando aquilo que a gente discutiu na outra questão. A estrela d'alva no céu desponta, e a lua anda tonta, com tamanho esplendor. Veja que você tem aqui uma descrição da natureza bem exaltada, uma natureza que não é tão dinâmica, e dentro dessa perspectiva, né, nós temos aqui um texto que não está transformando aí, não é uma linguagem de massa, não está sendo revolucionária. Aí aqui, letra B. A Noite do Meu Bem, Dolores Duran. Gente, Dolores Duran está ligado ao samba canção, aquela música que tem uma batida leve do samba, mas ao mesmo tempo tem uma melancolia muito forte. E aí nós temos, hoje eu quero a rosa mais linda que houver, quero a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem. Mais uma vez um texto lírico, melancólico e sem aquela ruptura que a gente espera do tropicalismo. Letra C, olha só que coisa, né? No Rancho Fundo, Ari Barroso e Lamartine Babo. Muita gente conhece essa música não pela canção, né, pela voz do Ari Barroso, mas conhecem versões mais atualizadas do sertanejo que surgiu no final da década de 80, começo da década de 90. Ali na região do Centro-Oeste, nós vamos ter o surgimento, né, de duas coisas muito interessantes na década de 80 em relação à música. Surge tanto a música sertaneja, a música popular, né, que também trabalha algumas referências, às vezes, do passado, dessa mesma cultura sertaneja, e surge também, em Brasília, o chamado rock de Brasília. Né? O rock de Brasília é muito interessante de ser analisado porque ele trabalha uma linha que explode ali toda uma revolta de uma geração da década de 80, a geração perdida, que não tinha expectativa de trabalho, não tinha expectativa de emprego, não tinha expectativa de mudança social e que estava oprimida pela ditadura militar. Tá? Então você conhece isso aí, já tem uma referência, né, por conta dos sertanejos. Mas vamos lá. No Rancho Fundo, bem para lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. Então você tem um texto aí nostálgico, melancólico, né? E não tem, consequentemente, essa incorporação da cultura de massa. Letra D, Baby, Baby, não adianta chamar, quando alguém está perdido, procurando se encontrar. Ovelha Negra, Rita Lee. Olha aí, Baby, Baby, eu tenho o estrangeirismo sendo colocado dentro do texto. Nós temos aqui, né, essa incorporação estrangeira na linguagem do jovem. E essa dinâmica da linguagem do jovem remete aí, claro, a uma condição de cultura de massa, de incorporação do dialeto, né, da língua inglesa, do comportamento jovial dessa época, foi trazido aqui para o jovem brasileiro, num processo de assimilação. E aqui nós temos o próprio título, Ovelha Negra, da radicalíssima Rita Lee, sempre revolucionária na sua linguagem. E aqui, né, não adianta chamar quando alguém está perdido procurando se encontrar. Ora, alguém está perdido procurando se encontrar. Veja a referência aí do texto. O sujeito está perdido, mas não é perdido em relação aos outros, ele está perdido dentro de si. E ele está num processo de autoconhecimento. É isso que o texto está tratando e, consequentemente, trabalha a questão do jovem, aí a condição do jovem dessa época. Se adequa à realidade do jovem brasileiro da década de 70. E aqui, né, letra E. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Chega de Saudade, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Esse último verso aqui, letra E, é um verso muito interessante, é um verso que vem na música que inaugurou a Bossa Nova, a música Chega de Saudade. Essa música já tinha sido cantada anteriormente por uma outra cantora, não tinha feito sucesso porque a linguagem que ela colocou, a musicalidade que ela colocou já não era ainda da Bossa Nova, mas já tinha uma qualidade, né, bem interessante. Quando essa música foi cantada por João Gilberto dentro de uma outra roupagem, ela gerou um impacto musical no CD, no disco de João Gilberto, né, que inaugurou a Bossa Nova. Então essa música foi o carro-chefe e aqui o que você encontra não é uma ruptura, tá, ligada ao tropicalismo, mas sim você tem aqui um texto sentimental, um texto
né, bem pueril, bem adolescente, mas que não reflete a realidade do povo brasileiro. Está falando de uma realidade sentimental. O sujeito tem essa relação de amor e é isso simplesmente que está acontecendo. Ok? Então, a resposta aí, letra D, né, com a ruptura textual aí da nossa querida Rita Lee. Ok? E aí nós temos agora o Luiz Vilela. Luiz Vilela, no texto Luz Sob a Porta, né, de uma edição chamada Tarde da Noite, foi lançada em São Paulo, Ática, 1998, página 62. Esse texto é um texto que é surpreendente, ele gera um certo desconforto no aluno, na pessoa que vai trabalhar o Enem, vai fazer o Enem. Por quê? Porque aqui nós temos uma ruptura na construção da linguagem. Nós temos a incorporação dentro desse texto de uma linguagem coloquial. Então, essa linguagem coloquial aí vai gerar até mesmo processos linguísticos interessantes. Nós vamos apresentar uma questão de literatura, mas como professor de linguagens, eu também vou apresentar para vocês aqui, dentro da leitura do texto, outra referência ligada à gramática, enfim. Vamos aqui para o texto. Luz sob a porta. Vamos aqui fazer a primeira leitura para gerar o estranhamento. Travessão. E sabem o que o cara fez? Imaginem só. Me deu a maior cantada. Lá, gente, na porta da minha casa. Não é ousadia demais? E você? Eu? Deitei logo e benção para ele. Engraçadinho. Quem ele pensou que eu era? Que eu fosse. Quem está de copo vazio aí? Vê se baixa um pouco essa eletrola. Quer pôr a gente surdo? Ora, apesar de ser feito em 98, esse texto aqui, por conta de uma palavra, a palavra eletrola, faz uma referência a uma outra época, tá? Mas isso aí não vai impedir o entendimento do texto. Ele faz uma abordagem aí, ele se volta com essa palavra para a década de 70, né? Década de 80, onde a eletrola, que era um produto específico, era um sonzinho portátil. Era um som portátil, no qual você tinha a caixa de som como a tampa do instrumento. E a base era onde você colocava o disco de vinil. Então era bem interessante porque quem tinha uma eletrola acabava sendo o amigo que trazia o som da festa. Mas vamos aqui para o texto. Já dei essa referência aqui, né, dessa palavra desconhecida, e vamos aqui para o texto. Perceba que aqui no texto eu tenho travessões. Então eu tenho um diálogo no texto. O texto está sendo um diálogo, a função dialogal. E claro que aqui você tem nesse diálogo uma certa narratividade. Você conta um pouco do que está acontecendo. E o que está acontecendo, né? Ora, e sabem o que o cara fez? Imagine só, me deu a maior cantada. Lá, gente, na porta da minha casa. Não é ousadia demais? Então, repare que aqui, tá, a pessoa está falando, né, sobre o que aconteceu. Ela foi receber uma abordagem, receber uma cantada, tá, na porta de casa. E o outro interlocutor questiona, e você? Ou seja, qual foi a sua reação diante da cantada? Eu dei té logo e benção para ele. Veja, dei té logo. O que danado é té logo? Té logo é a aglutinação, é a junção de duas palavras. Até logo. Então ela usou a expressão aí, até logo, aglutinada. E aí você tem a síncope do A, você tem a síncope do A e tem a aglutinação, tá? A junção das duas palavras. Muito bem. E formou um texto novo, uma palavra nova, um neologismo, né? Dei até logo, ou seja, dei tchau, recusei a proposta e benção para ele. Ora, se você pede benção para alguém, você está tratando com uma pessoa mais velha. Então, nessa recusa, ela acabou situando o sujeito que era mais velho, colocando no seu, né, dentro de um certo preconceito. Você é mais velho do que eu e eu não quero relacionamento com você. Engraçadinho, quem ele pensou que eu era? E aqui, usando a linguagem coloquial, quem ele pensou que eu era, usou, né, consequentemente, a forma verbal inadequada. Bem, eu acho que todo mundo tem um amigo chato. Se é que você não é o próprio chato que corrige a fala de todo mundo, né? Eu, particularmente, eu era o chato que corrigia a fala de todos. Hoje eu aprendi que não é correto corrigir a fala do outro. É educado
você, né, respeitar a linguagem do outro, para não exercer o preconceito linguístico. E aí, o amigo responde, o interlocutor, quem eu fosse. E a pessoa não se importa com a correção, porque para ela o mais importante é o que vem agora. Quem está de copo vazio aí? Então, se a pessoa está na sua casa, escutando música, como nós já percebemos aqui, bebendo, ela não vai se importar com a gramática exata, com a gramática normativa. Aqui o que nós temos é uma estruturação da fala e não da gramática em si. Portanto, senhores, vamos agora para a questão, tendo essa perspectiva. O padrão de linguagem usado no texto sugere que se trata de um falante. Que falante é esse que nós temos no texto? Que não se preocupa com a gramática normativa. Nós temos um falante escrupuloso em ambiente de trabalho, ajustado às situações informais, rigoroso na precisão vocabular, exato quanto à pronúncia das palavras, contrário quanto ao uso de expressões populares. Bem, aqui nós vamos ter que fazer uma eliminação, né, das alternativas. Na letra A, nós temos escrupuloso em ambiente de trabalho. Escrupuloso é aquele que tem escrúpulo, ou seja, é aquele que mede o que está fazendo, que se preocupa com a sua abordagem. E quando a pessoa aqui, né, coloca quem eu era e pergunta quem está de copo vazio, ela não está preocupada realmente com os níveis formais de linguagem. Portanto, ela não vai ter escrúpulos na hora de fazer uso da mesma. A letra A, consequentemente, então, assim, se encontra inadequada. B. Ajustado às situações informais. Ora, na hora em que o sujeito pergunta quem está de copo vazio, e aí eu volto para o texto, quem está de copo vazio? Não é está, é tá. Tá? Uma linguagem bem informal, uma linguagem que até mesmo a forma verbal foi rompida. Eu tenho um sujeito ajustado, sim, às situações informais. Mas não é porque eu cheguei aqui na resposta que eu devo parar agora. Eu devo analisar as outras alternativas para não cair em pegadinhas. Então vamos aqui à letra C. Rigoroso na precisão vocabular. Ora, se esse texto tivesse aqui um falante preocupado com rigor vocabular, eu não teria aqui a síncope e a aglutinação, eu não teria aqui, né, a palavra bênção sendo também, né, apresentada numa forma regressiva, eu não teria aqui o erro no uso da forma verbal, corrigido pelo colega, eu não teria aqui a contração, a redução da forma verbal, de estar, ok? E aí? Então, nós não temos aqui um rigor na precisão vocabular. Exato quanto à pronúncia das palavras. Veja aí a questão da fonética, fonologia, sendo apresentada aí como um questionamento. Ora, dentro da pronúncia das palavras, eu não tenho aí uma exatidão na pronúncia das palavras, porque a palavra bênção foi reduzida para bença, tá? E contrário ao uso das expressões populares. Eu tenho até um interlocutor que busca um certo nível de formalidade dentro do texto. Quem ele pensa, né, que eu era, aí o outro corrige, que eu fosse, tá? Está aqui, né, que eu fosse. Mas veja que ele acaba sendo anulado pelo outro interlocutor, que na sequência pergunta quem está de copo vazio. Ok? Então a resposta adequada aí, consequentemente, letra B, ajustado às situações informais. O padrão de linguagem usado no texto é ajustado aos padrões informais. Lembro-vos que existem dois níveis de gramática, a gramática normativa e a gramática, tá, sincrônica. A gramática sincrônica é a gramática da fala. E essa gramática foi defendida pelo modernismo dentro da sua primeira fase e depois se tornou um grande elemento na produção textual da literatura brasileira. Ok? Beijo no coração, boa prova do Enem, vocês vão conseguir, consequentemente, um bom resultado. Boa sorte a gente deseja para quem não estudou. Você vai para a prova tendo estudado, tendo se esforçado. Você é um aluno CDF. Então, para você, eu desejo sucesso. É isso que os vitoriosos, que os vencedores conseguem, sucesso durante toda a vida.